Olá, pessoal, eu sou Viviane Duarte e nós estamos aqui para mais um podcast do Oncoinfo Podcast, sempre com os meus amigos, né? Pois é, mais ou menos por aí. A gente está no terceiro episódio e hoje nós vamos dar continuidade, né, com o assunto, falando aí sobre a questão do valor em saúde. E hoje nós vamos falar sobre a incorporação de biosimilares, um assunto assim muito especial, porque o farmacêutico ele está totalmente inserido nessa área de atuação. E para falar sobre esse assunto, trouxe aqui nada mais do que nada menos do que o meu amigo Rodrigo Saar, que todo mundo conhece, e a minha amiga Maeli, cara, que é uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, que além de todo mundo gostar muito, é expert em biosimilar. Tá? Então vamos lá, gente. Rodrigo, primeiro vamos apresentar o Rodrigo para a galera que não conhece, né, ele ainda, para depois a gente pedir para o Maeli se apresentar. Bem, olá pessoal, já estamos na terceira edição, né, desse podcast, então para quem ainda não teve oportunidade de assistir os anteriores, eu acho que é interessante também ter oportunidade de se aprofundar em alguns temas que a gente tem, né, se dedicado para discutir a questão da oncologia aqui, alguns assuntos bem instigantes. Meu nome é Rodrigo Saar, né, sou farmacêutico, já formado há 20 anos, né, tenho um doutorado em saúde coletiva, né, e trabalho na área de oncologia, né, com pesquisa e principalmente focado na área de avaliação de tecnologias em saúde e economia da saúde. Isso aí. E Maeli Reto, a nossa convidada de hoje. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Viviane para estar aqui, junto com a Viviane e o Rodrigo, né? O Rodrigo também é um amigo e, além de amigo, trabalhamos juntos no Instituto Nacional do Câncer. Então, para quem não me conhece, eu sou Maeli Reto, farmacêutica, né, aqui do Rio, vou fazer 30 anos de formada em dezembro. Já que ele tem 20. Mas brincadeiras à parte. Na verdade, a Vivi falou que eu sou uma especialista em biosimilares, né? Mas eu fiz meu doutoramento com biosimilares e eu levantei esse projeto e iniciei o doutorado. Fiz a seleção em 2008, comecei em 2009, quando ainda não havia regulamentação no país. Então, acabou que eu participei muito desse processo, né? Quando a regulamentação saiu, eu estava no meio do doutorado e aí eu fiz já fiz um trabalho na Anvisa e venho aí desde então, já há bastante tempo, trabalhando com biosimilares, né, lá no INCA e em outros hospitais que eu trabalho também. Acabou se tornando uma referência. Acabei, estamos participando desse processo e acabei me tornando uma referência, porque eu sempre participo, né, de aulas de congresso, na Sobrafo, na SBRAF, e aí a gente sempre aborda esse tema, porque é um tema atual, né, é um tema que está acontecendo. Verdade. E aí a gente vai se atualizando, né, vai fazendo curso, então, vai estudando, vai se preparando. A gente tem um projeto de pesquisa lá no INCA sobre isso. Então, já aproveitando, em outubro, 17, 18, 19, teremos o congresso de farmácia hospitalar do INCA, vai ser lá no PRODIG, e as inscrições estão abertas. INCA, hein? Outubro, as inscrições estão abertas. Vai ter aula de biosimilar? Vai ter aula de biosimilar. Vai ter aula de valor em saúde. Opa! Rodrigo vai falar? Rodrigo vai falar. Opa! Então tá, eu também vou, gente. Então, Vivi é nossa convidada, então esperamos vocês lá. Isso aí, gente. Tem alguma coisa da SBRAF legal pra gente falar aqui que vai ter? Tem o congresso, spoiler. Tem o congresso da SBRAF ano que vem, em Recife, em maio, em Recife. Também a gente já vai abrir as inscrições, mas podem anotar na agenda aí, porque é o maior congresso de farmácia hospitalar da América Latina e esse vai ser bem especial, porque a gente vai estar comemorando nossos 30 anos. Na SBRAF é a sociedade mais antiga, né? Sociedade Científica de Farmácia. Sempre tem festa na SBRAF. Quem vai sabe. E o bom é que a festa da SBRAF, gente, é no primeiro dia, não é? No primeiro dia, não tem pulseirinha, não tem nada. Quem tá lá entra. É todo mundo bem-vindo. Quem tá lá entra, é pra todo mundo. Então, a gente vai estar lá, tá? Você é nosso convidado. Assim, é meu também, tá? Eu não tô lá na SBRAF, mas é meu também, tá? Vamos lá. Bom, então hoje a gente vai falar aqui de uma maneira, assim, realmente muito divertida, alegre, mas de um assunto muito sério, né? Porque
A gente está falando de acesso de medicamentos, né? Então a gente sabe que tem muita gente, muito paciente ainda sem acesso aos medicamentos. A gente sabe que ainda existe uma dificuldade muito grande de incorporação de medicamentos, principalmente no SUS. Eu sou mais da área privada e a gente também tem esses problemas na área privada, mas no SUS a gente realmente tem um problemão, né, para conseguir colocar esses medicamentos para dentro e fazer com que esse paciente tenha acesso. E aí a gente traz aqui esse assunto, né, sobre os biosimilares, porque os biosimilares eles têm aí uma tendência de estar melhorando o acesso desses pacientes aos medicamentos. Mas para isso a gente vai conversar bastante hoje. Antes de a gente começar a falar sobre biosimilar, eu queria que a Maeli falasse o que é biosimilar para a gente. Né? Explica para a gente, Maeli, o que é biosimilar. Então, vamos lá. Biosimilar é aquela molécula que é registrada, né, pela agência reguladora, no nosso caso aqui pela Anvisa, ou pelo FDA nos Estados Unidos, ou pela agência europeia, né, que ela é similar a um produto biológico originador, né, que é chamado de originador ou de referência, que já foi registrado previamente. Mas, de maneira geral, qual é a grande diferença dos medicamentos biosimilares? É que eles são produzidos a partir de moléculas, né, biológicas, que ou vêm de organismos vivos, né, ou são desenvolvidas por tecnologia de DNA recombinante, mas são moléculas biológicas. Eu sempre brinco, né, que se a gente lembrar lá naquelas primeiras aulinhas de bioquímica, né, tem a estrutura primária, a estrutura secundária, tem a que ligar um receptor, né? Então, essas moléculas, como a gente sabe, elas têm uma estrutura diferente de uma molécula sintética, né? Então, ela sofre com a agitação, ela sofre com a temperatura, a proteína pode se desnaturar, né? E aí a gente sabe que se ela se desnaturar, ela perde o seu efeito. Então, essa é a grande diferença. A gente tem que lembrar que elas são proteínas, né? E que elas têm todas as características das proteínas. Aí, só para pegar um gancho, né? Por isso que durante a manipulação a gente tem que tomar tanto cuidado, né? Não pode agitar o frasco para não fazer bolha, né? Porque desestrutura a molécula. Desestrutura as moléculas. Tem que tomar cuidado em toda a cadeia com a questão da temperatura. Gente. Né? Assim, a gente não pode... Tem que lembrar que a gente não pode injetar o medicamento gelado no paciente, mas a gente não pode deixar o medicamento atingir uma temperatura alta. Então, a gente tem que ter cuidado, inclusive, com o ambiente da infusão, né? Se tem ar-condicionado, se está numa temperatura, né, sempre abaixo de 25 graus. Porque, gente, a gente tem que lembrar que a gente, tanto no Rio de Janeiro, quanto em outros estados, a gente tem ondas de calor extremo, né? Então, dentro dos locais... Se for muito frio, né? Assim também, se for muito frio, a gente tem que ter cuidado com essa climatização, né? Porque ela pode perder, se a gente... infelizmente, a gente sabe que no SUS, muitas vezes, aí o ar-condicionado quebrou, aí teve o problema no hospital, a sala. E aí a gente tem que se preocupar com essas questões também. Então, é o tempo todo, desde o momento da incorporação, que é o que a gente vai falar especificamente aqui, mas durante todo o processo, né, de transporte, de armazenamento desses medicamentos, da manipulação, como a Vivi falou, é específica, e também lá no horário da infusão, porque às vezes fica uma hora correndo, né? Sim. Então, tem estabilidades diferentes, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes para a gente lembrar, né, que a gente, como farmacêutico, a gente é responsável, né, pelo medicamento até depois que ele está lá no paciente. Então, se teve reação adversa, são moléculas biológicas, causam reações adversas, então a gente tem que ter farmacovigilância, tem que estar preocupado assim, até o resultado do tratamento dos pacientes. E acompanhamento, né? Maeli, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de biosimilar, qual é a diferença entre um biosimilar e um genérico? Existe diferença? Existe diferença. A gente nem usa esse termo, né, de biogenéricos, não existe. Por quê? Porque as moléculas genéricas que entraram no Brasil, né, lá com a lei do genérico, em 1998, elas se referem a moléculas sintéticas, de síntese química. Síntese química a gente fez lá na faculdade, nos nossos laboratórios de química orgânica, aquilo é replicado, né? Destila, filtra, separa, faz assim, faz a rota, alquila e tal. E essa rota, isso é replicado igualmente em vários lugares. Então, os medicamentos sintéticos, eles são chamados de genéricos porque eles fazem 2 testes que são simples. O de bioequivalência,
né? Que eles são equivalentes. Faz a equivalência farmacêutica, perfil de dissolução e tal, fazem a bioequivalência e a biodisponibilidade. Já o biosimilar, não. O biosimilar, o processo dele, né, de produção envolve vários lotes, né, envolve um controle de qualidade, eles têm que ser similares em termos de qualidade, pureza e eficácia. Então, tem que fazer uma análise comparativa e lá no final dos estudos, eles sempre vão passar por estudo clínico. Entendi. Não é um estudo clínico randomizado que vai fazer o registro. Não, isso aí, quem já fez foi o originador. Mas ele vai passar por ensaio clínico. Sempre vai passar por ensaio clínico. Tem alguma questão importante para a gente falar sobre a diferença de biosimilar? Tem isso, né? Então, assim, os genéricos, quando entraram, eles entraram por uma lei, né? E já havia uma previsão, quando a Anvisa começou os registros, que tem lá a CEMED, né, que é responsável pela precificação dos medicamentos, que eles teriam que entrar, além de comprovar, né, a biodisponibilidade, a bioequivalência, eles já chegariam no mercado com 30%, uma redução de 30%. E para os biosimilares não tem padrão. Não tem nada. Não tem padrão. Então, eles entram... O que a gente vê no decorrer dos anos é que eles entram... Muitas vezes, houve biosimilares que entraram com preços bem parecidos com o preço do medicamento originador. É mesmo? Mas que no decorrer... Os primeiros, mas que no decorrer dos anos, quando surgem o segundo biosimilar da mesma molécula, o terceiro biosimilar da mesma molécula, aquilo que a gente sabe, né, a competição, né, ela acaba levando à redução de preços. Então, a gente tem, por exemplo, né, da molécula que eu mais acompanho, que é o trastuzumab, que era R$10.000 cada frasco. Quando entraram os biosimilares, eles entraram por 8. Hoje, a gente compra esses medicamentos em torno de R$1.500. Então, nossa, já diminuiu. Na minha época era R$2.500 quando a gente comprava 10 frascos. Então, atualmente no SUS, né? Porque o SUS ainda tem a questão da licitação, da isenção. Acaba que eles acabam chegando mais baratos. Então, isso é uma molécula que é muito importante, foi muito importante para as pacientes com câncer de mama, né? Mudou a vida dessas pacientes com câncer de mama HER2 positivo, e isso garante acesso. Né? A incorporação dos biosimilares, elas acabam facilitando o acesso dos pacientes a esses tratamentos. Que são, em sua maioria, de alto custo. Sim, desculpa. Viane, deixa eu, inclusive, colocar uma questão aqui que eu acho que talvez seja interessante também dentro desse cenário. Porque, assim, a gente sabe que, né, talvez o preço praticado com os biosimilares não seja tão menor comparado, por exemplo, ao cenário dos medicamentos genéricos, né? Porém, né, existem diferenças com relação às indicações terapêuticas, né? E isso é uma questão, acho que é super relevante apontar, porque importante. Dependendo do biosimilar, você pode ter diferenças de indicação em bula que podem impactar, né, na utilização dessa tecnologia. É super importante, Rodrigo. É bom a gente que é da oncologia estar atento a isso, porque o que acontece? Como eu falei, eles têm que fazer ensaios clínicos. E o medicamento originador, ele já fez referência, ele já fez ensaios clínicos e ele pode ter várias indicações. Vamos pegar um caso clássico do rituximab, que ele é utilizado para oncologia, ele é utilizado na reumatologia, ele é utilizado nas doenças gastrointestinais. Né? Então, essa sempre foi uma preocupação, porque os primeiros biosimilares, eles entraram fazendo ensaio clínico apenas para artrite, Sim. que era para reumatologia. E aí, depois, houve uma extrapolação de indicação que acontece, ou seja, ele fez o ensaio para artrite, mas a agência entendeu que o mecanismo de ação dele para as células oncológicas era o mesmo, né? E fez a extrapolação de indicação, mas para as doenças, doença de Crohn, as doenças gastrointestinais, que ele também é utilizado, tiveram que ser feitos novos estudos clínicos. Né? Então, isso acontece. A gente tem um exemplo clássico assim, de um biosimilar que era anterior à resolução, aos registros, primeiros porque a resolução que permitiu a RDC 55, o registro de biosimilar no Brasil, era de 2010. Mas o primeiro biosimilar só foi registrado em 2015. E a gente, obviamente, já tinha um monte de medicamento registrado antes disso, que não fez essa comparabilidade, que não fez esses ensaios clínicos. E esses medicamentos têm diferença em bula. Então, a gente lá no INCA teve o caso com uma filgrastima, que ela não tinha em bula indicação
para ser usado em pacientes que iam fazer transplante de células tronco hematopoéticas. E a gente tem o SEMO lá. Então, ela não entrava lá, e aí eles entraram com recurso no edital, e a gente dizia, tem que ter indicação para o que ele é utilizado aqui. Né? E aí... porque a gente tinha outras com outras indicações. E eles fizeram um ensaio clínico, conseguiram o registro de bula e depois entraram lá. Mas aí demora, não demora? Demora. Passaram uns 2, 3 anos sem poder entrar. Enoxaparina, a gente tem várias enoxaparinas no mercado com várias indicações diferentes. E é um medicamento, né, que a gente usa, então tem umas que tem várias indicações diferentes. Porque a gente que está na oncologia, né, pensa sempre assim, nos anticorpos monoclonais, né, nos imunoterápicos, que são de alto custo, que é a nossa prática ali, que a gente está vivenciando essa entrada dos biosimilares, mas, como eu disse antes, é um processo que já vem ocorrendo, né, desde 2010. E essas outras moléculas são importantes para a gente, né? Ter uma filgrastima, né, que a gente tenha certeza que pode ser usado, porque o paciente que faz um transplante está ali sem medula, né? O risco dele ter uma infecção, se ele não usa uma filgrastima, né, que comprovadamente, no paciente que tem uma redução muito grande, né, não é uma mielossupressão simples, é uma mielossupressão total. Aí a gente entra na história da segurança do paciente. Na segurança, então, a gente precisa estar atento a esses detalhes, que genérico não, tá? Se descobrirem que dipirona, por exemplo, serve para qualquer coisa, para unha encravada, todas as dipironas genéricas vão entrar na bula. A bula do genérico é a cópia do medicamento de referência. Sim. Eu acho que muita gente não sabe disso, né? Que a bula é a cópia. Eles podem simplesmente trocar o nome. A bula é a cópia. Todas as indicações que o medicamento tem, tudo que ele faz, o outro pode fazer também. A bula é copiada. Agora, tem um detalhe interessante, né? Se não me engano, foi em 2022, houve uma alteração na Lei Orgânica da Saúde, inclusive, em que daria possibilidade da CONITEC, que é a Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde, né, sugerir a indicação de alteração em bula, né, o que não ficaria, então, mais restrito ao laboratório fabricante. Eu acho super interessante por uma questão às vezes, de interesse, né, da sociedade, enfim, né, e isso eu acho que tem implicações sobre nosso campo de atuação, né, no sentido de estar em situações que seja oportuno e interessante, por exemplo, para o serviço público ou privado, seja como for, de estar desenvolvendo estudos, né, com evidências de mundo real e gerando informações que potencialmente poderiam estar, né, fazendo uma alteração em bula, né, obviamente que após uma avaliação e aprovação, né, via Ministério da Saúde pela CONITEC, né, que permitisse, então, uma ampliação de indicação terapêutica. E isso, para biosimilares, pode ser uma oportunidade muito interessante, né, no futuro. Com certeza, é uma oportunidade muito interessante, porque a gente tem empresas nacionais que produzem biosimilares a partir das parcerias de desenvolvimento produtivo, em especial na oncologia. A gente tem vários já sendo produzidos e registrados e sendo, né, comercializados. Então, se for interesse, num caso desse, como foi, por exemplo, do rituximab, né, que ele é incorporado para uma outra indicação. O Ministério não vai comprar um para uma indicação, outro para outra indicação. Então, né, havendo os dados de mundo real, porque pode não ser interesse da indústria fazer aquele ensaio clínico, né, gente? A gente tem que lembrar que o governo não pode obrigar ninguém a fazer as coisas. Assim, a indústria faz o que ela acha que é interessante para ela. E essa legislação ela é muito importante porque ela dá respaldo para que essas indicações... Claro, gente, óbvio que não é tudo feito de qualquer jeito, né? Tem as regras. Mas isso é interessante para o governo, né? Porque ele vai poder ampliar acesso a isso. A mesma molécula que ele tem já disponível, por exemplo, para uso nas artrites, ele vai poder utilizar aquela mesma molécula, né, na oncologia, por exemplo. Né, se for uma nova indicação, né, se ela for incorporada para essa indicação também. Eu citei aqui mundo real, mas assim, isso também poderia estar sendo aplicado dentro de um cenário de pesquisa clínica mesmo desenvolvido pela própria instituição. Né? Mas cabe aqui ressaltar que existe um movimento importante, né, pelo governo no sentido de estar dando uma estrutura, né, em termos de legais, né, normativos, para que isso efetivamente seja estimulado. Né? Esse ano, inclusive, 2024, foi publicada uma normativa da própria Anvisa,
né, onde ela estabelece alguns critérios e orientações para, por exemplo, condução de estudos de mundo real. Né, o que é muito importante. Aí, se a gente pensar que houve esse investimento do governo nas parcerias de desenvolvimento produtivo, para quem não sabe, era uma transferência de tecnologia. Então, o governo investia para que uma indústria farmacêutica internacional ensinasse, né, transferisse a tecnologia para o Brasil. Isso foi feito com vários institutos, com o Butantan, com o Biomanguinhos, com o Instituto de Tecnologia do Paraná, né, com vários laboratórios que são nacionais. Então, por exemplo, receberam a transferência de tecnologia, fizeram os ensaios clínicos, porque para registrar tem que ter o ensaio clínico, e agora eles podem fazer os ensaios clínicos para outras indicações, porque eles já têm a tecnologia, eles já produziram a molécula, né, com esse investimento que o governo fez. Então, agora o governo está fazendo o arcabouço para que eles possam, então, ampliar o acesso a essas moléculas. Entendi. Então, considerando tudo isso que a gente falou, a gente pode afirmar que é seguro para o paciente, né? E que o acesso ele realmente melhora, que na realidade a incorporação dos biosimilares ele realmente melhora ali o acesso dos pacientes ao tratamento. Sim, por causa da redução de preço, mas eu acho que a gente tem uma coisa que a gente tem que falar sempre, que a gente tem apesar de dizerem que o sistema é complementar, que seria um sistema único, quem trabalha, né, na oncologia sabe, ou no SUS sabe que não é. Existe o SUS e existe o sistema privado. E no sistema privado, existem, porque falam assim, mas no sistema privado entra, não entra? No sistema privado, essa incorporação vem também, muitas vezes, de descontos, de uma relação, né, comercial, de descontos, de mix de produtos. Então, a gente tem indústrias que têm os biosimilares, mas também tem outros medicamentos. Então, faz digamos assim, um mix, um desconto no pool de medicamentos. E os farmacêuticos que estão trabalhando têm hoje em dia a verticalização, né? Então, que quem resolve é o próprio dono, né? O pagador, lá, o dono do plano que resolve, porque a clínica é dele. Tem clínicas que atendem vários planos diferentes. Então, esse é um trabalho também muito importante dos farmacêuticos que trabalham no setor privado, porque eles têm que saber o que cada um daqueles pagadores, como ele tem que saber, né, se ele tem cobertura para aquele tipo de quimioterapia, apesar de existir o rol da ANS, existem planos que dão coberturas diferenciadas, eles têm que saber também essa questão de qual biosimilar. Tenho vários amigos que trabalham no setor privado e falam, Meli, eu tenho 2, 3, porque um veio pelo próprio pagador, outro foi a gente que comprou. Hoje está assim, bem complicado mesmo essa questão no privado, porque em relação ao acesso, muitos, dependendo do valor, é através da justiça mesmo, né? Não tem jeito, o paciente acaba entrando na justiça para poder ter o acesso a esse medicamento, dependendo do preço. E a briga para ver quem fica mais barato mesmo, né? Aí eu vou te perguntar, não só para você, mas como também para o Rodrigo, sobre a compra centralizada, né? Porque o farmacêutico ele está diretamente interligado à gerência de suprimentos, né? E foi falado muito no Congresso da Sobraf, queria também chamar o pessoal para o Congresso da Sobraf, quem não foi, ano que vem vai ter? Daqui a 2 anos. Ano que vem é o da SBRAF, mas eles têm simpósio, então, na SBRAF. Pessoal, tem que ir no Congresso da Sobraf, tem que ir no Congresso da SBRAF, tem que ir agora nos regionais para poder ficar por dentro. No último Congresso da Sobrafo, foi falado muito sobre compra centralizada, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como esse papel do farmacêutico na compra centralizada de biosimilares pode melhorar o acesso, além do valor, né? A nova política, né, de controle e prevenção do câncer, que entrou em vigor agora, né, mas que precisa ainda de estabelecer uma série de normativas, né, para ser efetivamente implementada, já indica algumas alterações importantes nesse processo. E não só a compra centralizada, né? Eles dão a opção também de você estar fazendo um financiamento via a própria PAC, né, com a vinculação da tecnologia que está sendo utilizada.
E aí, consequentemente, esse valor de APAC estaria nominalmente, né, associado àquele tratamento específico, o que hoje ainda não se tem, né? E a questão também, né, das atualizações, que eventualmente acabam ficando defasados e torna-se insustentável um financiamento, né, adequado desses tratamentos. Então, seriam duas modalidades que estão previstas hoje, né, para o financiamento da oncologia, que potencialmente vão poder, né, ajudar a dar uma solução melhor para o que a gente está observando, né? Sem contar, né, o processo do desenvolvimento dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, né, que vão estar também alinhando um pouco mais os protocolos que efetivamente vão estar sendo disponibilizados, né, no Sistema Único de Saúde. Mas uma coisa que me chama a atenção é que houve também uma publicação recente da Anvisa, que é a RDC 875, né, desse ano, que fala sobre essa questão, né, dos biosimilares. Né? Você pode falar alguma coisa, Maeli, sobre isso? O que mudou? E se isso, de repente, teria algum impacto sobre esse mercado? Então essa resolução, na verdade, ela atualiza a RDC 55 nas questões relativas a registro. Existem outras normativas relativas, em especial, à farmacovigilância, né, assim, os dados pós-comercialização, os dados de mundo real. Ela mudou. A primeira coisa mais importante dela é que ela adotou o termo biosimilar. Porque como a RDC 55 de 2010 não adotava, apesar desse termo já ter sido adotado na agência europeia, que tinha regulamentado antes, aqui não tinha sido adotado. Então, a gente fala, mas realmente, quando você falar da legislação, e aí para quem vai estudar para concurso, né, que tem que pegar a legislação, esse termo não existia. Então, ela coloca esse termo. Ela faz algumas alterações relativas a esses estudos de comparabilidade, né? Coloca um ensaio ponte, já facilitando, né? Então, ela visa facilitar as questões relativas a registro. Em relação à compra centralizada, tem dois tipos de compra. A gente sempre fala do público e do privado, né? A compra centralizada no público significa que o Ministério da Saúde compra, né? Então, assim, a gente tem no Ministério da Saúde os hospitais federais, que não recebem PIA/PAC, né? Eles têm orçamento, eles mesmos que compram, porque o Ministério da Saúde não vai pagar um procedimento para o próprio hospital dele, né? Então, isso não tem lógica. Então, ele dá o dinheiro e a gente compra. Cada um tem seu orçamento. Só os hospitais federais do Ministério da Saúde, que são todos aqui no Rio de Janeiro. Os demais hospitais, seja federal pelo Ministério da Educação, né? Que são os que hoje são os hospitais de clínicas, né, os hospitais universitários, muitos administrados pelo IBSER, né, ou os militares, eles têm outro tipo de regramento. O Ministério da Saúde, então, ele compra centralizado e nós temos as clínicas prestadoras de serviço para o Ministério da Saúde, para a oncologia ou para o Estado. E aí a compra centralizada significa o Ministério da Saúde compra para todo mundo. Ele compra e distribui esse medicamento para as secretarias estaduais, e as secretarias estaduais distribuem, né, para as suas unidades, como acontece muito no componente especializado. Alguns itens do estratégia, medicamento para AIDS, para tuberculose, sempre tudo compra centralizada. Então, o Ministério fez compra centralizada de alguns medicamentos, como o trastuzumab, rituximab, vários, né? E também sintéticos também, genéricos também, imatinib. Ele faz a compra centralizada e ele distribui. Isso facilita muito, né? Tanto para quem recebe a PAC, porque a PAC, quando a PAC foi criada, e aí na nova política também a abertura para uma política de financiamento, né, da assistência farmacêutica oncológica, ou seja, o dinheiro que vai para o medicamento, porque a PAC paga o procedimento. Sim. Quando ela foi criada, sei lá, ela deve ter quase uns 20 anos, o medicamento não impactava tanto no tratamento. A gente tinha só os medicamentos, digamos, eu dizia aqueles básicos, né? Fluoracil, metotrexato, doxorubicina, ciclofosfamida. Não era o medicamento que impactava no procedimento. Hoje em dia é. Hoje em dia, então, assim, a Conitec incorpora, né? Recomenda a incorporação. Se não houver uma alteração do valor da PAC, né, uma alteração, o medicamento não chega. Ou você não faz a compra centralizada e distribui o medicamento, ou não altera a PAC, ela está incorporada, mas não tem acesso, porque as pessoas não conseguem comprar. Sim.
a tecnologia. E no privado tem a compra centralizada, no caso do gestor que tem várias clínicas, né? A gente está vendo aí assim, um gestor com várias clínicas. Sim. A gente tem vários grupos, não vou citar nome, mas a gente tem vários grandes grupos que têm clínicas no Brasil inteiro. Né? Então, tem 50 clínicas, 40 clínicas, e aí eles também estão neste mesmo processo. Sim. De fazer uma compra, não é cada clínica compra o seu, é uma compra centralizada. Então, se discute em nível gerencial, né? Levando em consideração, como eu falei, esse pool, né, de medicamentos ou a condição comercial, e compra para todos. Né? Para todas as clínicas que são desse grupo. Então, esse modelo da compra centralizada do SUS acabou sendo adotado do privado. Sim. Também. Né? Porque hoje é difícil você comprar, por causa do valor mesmo do medicamento. Então, às vezes, o plano autoriza, mas a clínica, o local, não tem o valor para poder comprar, porque ele compra antes para poder o plano pagar depois, né? Para poder levar o acesso do paciente ao tratamento. Então, assim, aí o processo ele começa a demorar. Não que o paciente não vá fazer, porque a gente está falando já de uma questão de plano, mas pode demorar um pouco mais do que o normal, e aí isso acaba gerando uma ansiedade no paciente, na família e etc. Isso, inclusive, é uma das preocupações da compra centralizada, né? Muitos questionam, né, contrapõem essa questão da compra centralizada exatamente por conta disso, né? Como é que vai ser feita essa logística de distribuição, né? Quanto tempo o paciente vai ter que aguardar para que esse medicamento chegue até ele? Porque tem uma legislação, né, Rodrigo, também sobre a questão não só dos medicamentos, do tratamento, mas dos procedimentos, quanto tempo que o SUS precisa entregar isso para o paciente, que acaba não se adequando à realidade também, né? Isso realmente é uma outra questão importante, porque todo processo licitatório dentro do sistema de saúde, ele exige me fugiu a palavra agora, mas, né, etapas a serem cumpridas, né, que não podem ser quebradas. Então, o fato de se estabelecer hoje 180 dias, né, para disponibilizar a tecnologia após a sua publicação no Diário Oficial da União, muitas das vezes não se torna realidade por conta da burocracia envolvida no processo de aquisição. Né? Isso também é um outro ponto a ser... E um outro ponto importante é que quando a compra centralizada é um processo para o país inteiro. Então, se esse processo dá problema, desabastece para todo mundo. Jesus. Como a gente já teve várias vezes. Uhum. Como a gente está tendo de um medicamento biológico que foi o primeiro que a gente fala pouco, que é a insulina. Um desabastecimento nacional da insulina regular e da NPH. Exatamente. Elas também vêm naquela embalagem verdinha, sim, elas também vêm da compra centralizada para o SUS. Estão disponíveis na farmácia de atenção básica, né, de atenção primária, também nos hospitais, gente, diabetes, né? Então, às vezes, a gente fica na oncologia e esquece. É o medicamento biológico. Os pacientes oncológicos também são diabéticos. Também são diabéticos, né? Também ele faz um tratamento e está desabastecido do outro. Do outro. E aí a gente causa isso, né? Porque quando desabastece o mercado na compra centralizada, desabastece o Brasil inteiro, o país inteiro. Fica todo mundo de pés e mãos atados. Por quê? Porque se eu recebo do Ministério da Saúde, através da compra centralizada, eu não faço processo de compra. Algumas instituições, lá no INCA, a gente faz, né? Porque sempre teve essa coisa, se tiver um atraso, se a gente tiver recurso, a gente compra. Como a gente, às vezes, anda meio sem recurso também, né? Mas a maioria não faz. Fala, esse medicamento eu recebo do Ministério. Aí eu não recebo do Ministério, não tenho como comprar de outra, porque eu não tenho outro processo licitatório. E aí aí fico desabastecido. Quem trabalha no SUS sabe que a gente troca né? Faz permuta, troca. Aí, por exemplo, eu sou aqui do Rio, vou ver se em Niterói, né? Mas não adianta. Tá porque todo mundo desabastecido. É compra centralizada. Desabasteceu. Foi todo mundo. Foi todo mundo. Agora, deixa eu te perguntar. Sobre intercambiabilidade. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente o que é isso. Intercambiabilidade? Explica pra gente. Então, vamos lá. O termo intercambiabilidade a gente já adotava para o genérico. Já dizia lá na lei do genérico que a intercambiabilidade poderia ser feita pelo farmacêutico. Está na lei até hoje, tá, gente? Que ele tem que assinar a receita, datar e botar o CRF, que o pessoal não faz, esquece. Depois, quando tem problema, responde.
né? Porque era uma atribuição do farmacêutico. Então, você poder trocar o medicamento originador pelo referência. Mas isso aí é o medicamento referência, pelo genérico, né? Isso aí é para o medicamento sintético. Para o medicamento biológico, ele é registrado, né, há bem pouco tempo, não havia um conceito. O que há não havia um padrão, digamos que não havia um conceito, não havia um padrão mundial. Essa coisa da intercambiabilidade dos medicamentos sintéticos é mundial. Mundial aqui é igual aos Estados Unidos, genérico é aqui no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, é tudo igual. Todo lugar. Os biosimilares são diferentes. Como tem que fazer ensaio clínico, como a molécula é diferente, né? Não existia um padrão. Em 2022, ou seja, bem recentemente, a Agência Europeia regulamentou a intercambiabilidade. Né? Então, ela regulamentou que os medicamentos biosimilares que são registrados lá, a Agência Europeia começou esse processo em 2005, 5 anos antes do Brasil. Né? Então, eles têm muitos dados de vida real. A partir dos dados de vida real, eles regulamentaram que pode intercambiar. Ou seja, que pode trocar o medicamento originador pelo biosimilar. No FDA, o FDA regulamentou depois da gente, foi em 2012, ele já previu a intercambiabilidade para quem para a indústria que apresentasse ensaio clínico de suíte. O que é ensaio clínico de suíte? Vamos dizer assim, eu e o Rodrigo vamos participar do ensaio clínico. Eu vou começar com o referência, o originador, vou fazer o suíte, vou trocar para o biosimilar. Ele vai começar no outro braço com o biosimilar, vai trocar para o originador, depois vai trocar de novo. Os dois braços, um começa... Isso é o de suíte. Se você não fizesse... Isso é um ensaio caro, né, gente? Isso é um ensaio caro. Ensaio clínico caro. 2 braços com os 2 medicamentos, o biosimilar e o originador, 1 ano, 2 anos de acompanhamento... Né? Se a gente for pensar na oncologia, né? Se a gente for pensar na oncologia, os endpoints são de sobrevida, né? Sobrevida em 2 anos, sobrevida em 5 anos. Não é uma coisa simples, né, de fazer. Então, pouca gente fazia, né? Porque é muito caro. Uhum. Ele se registrava só como biosimilar, não como biosimilar intercambiável, porque isso só existia lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem regulamentação para intercambiabilidade. O que a Anvisa diz é que se ela for feita, ela tem que ser feita com acompanhamento médico e farmacêutico. Entendi. E que se deve evitar múltiplas trocas. Ficar trocando, por exemplo, tem moléculas que a gente tem 5 biosimilares. Ficar trocando. Um mês usa um, outro mês usa outro, um mês usa um mês usa outro. Porque isso atrapalha a rastreabilidade. E que a gente sabe que na oncologia é muito importante, a rastreabilidade. E os ensaios de farmacovigilância. Né? Não, mas aí você falou, né, que houve uma regulamentação da EMA, da Agência Europeia. Exatamente. Eles estabelecem um tempo mínimo para que seja feita essa intercambiabilidade? Não. Eles já estabeleceram com base em várias revisões sistemáticas de ensaios de mundo real, sendo que a Agência Europeia ela tem uma questão. Ela é muito clara, porque ela fala assim, olha, quem está registrado na Europa... Na EMA, pode ser utilizado na Europa, qualquer país da União Europeia. Mas a gente sabe que na União Europeia, cada país tem seu sistema de saúde, né? Suas próprias regras de vigilância sanitária. Então, eles são muito claros. Falam assim, olha, a gente diz que o biosimilar é registrado na Europa, ele pode ser intercambiável, mas pode ter um país lá que fala, não, a legislação aqui é diferente. Sim. Antes deles regulamentarem a Dinamarca tem um sistema de saúde 100% público. Né? Então, o que eles fizeram? Com acompanhamento, o governo lá comprava os medicamentos e intercambiou todo mundo. Né? E fez o acompanhamento desses pacientes durante 2 anos, 3 anos. Acho que é legal a gente enfatizar um pouco aqui que a gente tem que saber realmente o que é feito lá fora, mas a gente precisa olhar muito mais para a realidade do nosso país, né? Porque a gente pega as experiências de lá de fora, mas, às vezes, aqui a nossa realidade é completamente diferente. Então, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem uma linha de pesquisa lá no INCA com biosimilares, com dados de vida real. Né? A gente já tem alguns artigos publicados, eu vim apresentando nos congressos, tem outros submetidos, exatamente avaliando o dado de mundo real. Por quê? Porque eu recebo da compra centralizada. Eu recebo vários. Cada mês recebo um. Não adianta a Anvisa dizer que pode ou que não pode, porque na realidade eu recebo.
Eu não tenho como... O médico não tem que escolher, não tem como escolher dizer, critério médico. A própria Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica fez um documento sobre isso. A Anvisa não pode dizer que há critério médico, nada daquilo que o médico não pode escolher. Não é o médico que está lá atendendo o paciente que escolhe qual o medicamento biológico que ele vai utilizar, porque não é ele que compra. Sim. Né? Não estamos falando do médico dono da clínica, estamos falando do médico do serviço. Sim. Né? Então, ela não pode dizer que é critério médico. Eles fizeram um documento sobre isso. E ela não pode dizer que aí o que eles fizeram? Uma nota, disseram que eles não recomendam. Porque tem uma resolução da Anvisa também que diz que no SUS será dispensado aquilo que está disponível em estoque. Aí fica né? Então, aí o que a gente tem que fazer? Bom, essa é a minha realidade. O que eu tenho que fazer? Acompanhar esses pacientes. Sim. Levantar os dados de mundo real meus aqui, que são diferentes da Europa, que lá intercambiou uma vez, lá tem controle, né? Aqui não tenho controle sobre isso. Aqui eu recebo assim, eu sou obrigada a usar assim. Né? O médico lá nem sabe, gente. Quem acha que o médico que fez a prescrição, que atendeu o paciente, mandou usar a quimioterapia, sabe qual é o produto que ele está utilizando? Só se ele for lá procurar saber. Só se ele for lá, abrir o frasquinho, olhar o frasquinho. Ou ele então não vai saber. Viane, ali que tá usando aí. Ele não vai saber. Né? Então, a gente tem esse projeto lá no INCA de acompanhamento de dados de vida real. Né? A gente começou pelo mais... Digamos, o que a gente, como eu falei, os endpoints na oncologia, para saber se é efetivo, demora 2 anos, 5 anos, que são as curvas de sobrevida. Mas a gente começou acompanhando a farmacovigilância. Né? Para o padrão de reação adversa. Só, gente, que a gente tem que comparar com o originador, porque a reação adversa o originador também tem, né, gente? Sim. O medicamento biológico faz reação adversa. Né? Então, a gente começou acompanhando as questões relativas à segurança, se a gente tinha reação mais grave, né? Se a gente tinha reação não descrita. A gente achou algumas reações não descritas. Entendi. Né? Várias não descritas. Aí vai dizer assim, pode ser da intercambiabilidade, a gente vai ter que investigar. Mas a gente tem, por exemplo, no uso do trastuzumab, nos nossos dados de vida real, as reações mais graves e que aconteceram com mais frequências foram relativas à diarreia. E a gente não tem isso na bula do medicamento originador. Sim. Não é a diarreia. Né? É verdade. Então, isso... Mas é o quê? É a nossa realidade ali, que está trocando um do outro. Então, a gente precisa pesquisar, né? Precisa ver se isso é significante, né? Mas que é um dado que é uma frequência maior. Sim. Né? Mas vocês conseguiram já chegar a alguma informação, né, que mostre se há alguma diferença sobre o ponto de vista todos de os resposta clínica? Não, todos de resposta clínica ainda não. Assim, a gente tem uma aluna de mestrado que defendeu agora, a Ludmila, que fez mestrado lá no INCA mesmo, que estava vendo efetividade. A gente não tem, nenhum dos nossos dados, a gente tem diferença significantemente estatística. A gente tem essas coisas, assim, acontece com mais frequência, né? Mas aí a gente tem que pensar que a gente está fazendo num instituto só, que é lá no INCA, né? Com aquelas pacientes que são tratadas lá, né? Isso não é um retrato do Brasil, então eu tenho que fazer o meu no INCA, você tem que fazer o seu. Tem uma questão também do perfil individual, né? Do paciente, se ele é polimedicado. Do paciente, se ele é polimedicado. Blá, blá, blá. Do nosso caso lá, que os pacientes chegam no estadiamento tardio. Sim. Por aí a vai, maioria, né? Gente, aí eu pensei o seguinte, a gente está bem... porque quando começa a ficar legal, aí... É bom para o próximo. Então, Cenas do próximo aí sabe o que eu pensei aqui? Chamar a Elisângela para o nosso papo de farmacovigilância, para o próximo podcast. Pode chamar também, ótimo. E aí acho que a gente pode, inclusive, trazer de novo essa questão do biosimilar. Acho que tem muita coisa de farmacovigilância para falar sobre isso. Até né? porque, Viviane, uma questão importante, né, que quando se fala em farmacovigilância hoje na oncologia, isso se torna mais evidente pelo fato de muitas tecnologias hoje estarem chegando no mercado sem uma robustez Sim. em termos de evidência científica. Né? Muitos biofármacos, né, que essas moléculas-alvo, né, moleculares, elas vêm apresentando uma resposta relativamente positiva em estudos iniciais de fase 1 e 2 e que conseguem, junto às agências sanitárias, um registro acelerado, né? Um processo que provisoriamente permite que o laboratório comercialize essa tecnologia até que se conclua os estudos.
E esse, até que se conclua os estudos, né, existem alguns trabalhos mostrando que esse tempo, às vezes, excede o que é previamente estabelecido entre a agência sanitária e os laboratórios e que, em muitos casos, inclusive, não conseguem trazer as informações que inicialmente haviam sido, né, definidas. E, consequentemente, né, a nossa atuação enquanto farmacêuticos acaba se tornando cada vez mais, né, relevante dentro desse cenário, porque uma vez que essa tecnologia está sendo disponibilizada para a população e que a gente consegue, então, eventualmente estar desenvolvendo um processo de monitoramento, acompanhamento farmacoterapêutico, né, em consonância com as notificações em farmacovigilância, podem dar boas informações para aquela tecnologia que pode realmente estar trazendo um benefício clínico para o paciente, mas que muitas também, né, trazem ainda uma certa dúvida com relação ao seu benefício. A gente tem que acompanhar, gente, assim, a farmacovigilância é essencial, né? Para tudo, né? Porque a gente cansa de ter medicamento também sintético de vários anos no mercado aí que trocou a matéria-prima, teve um problema, aí se a gente acompanhar as notificações, a gente vai lá ver as queixas técnicas de inefetividade, de desvio de qualidade, né? Então, a gente tem que estar pensando, claro, que o biosimilar tem uma questão principal, assim, de ser biológico, mas a gente tem que estar pensando que a gente está cuidando de um paciente, né, que tem várias coisas importantes. E a farmacovigilância, no meu entender, eu sou uma defensora da farmacovigilância, porque a gente que trabalha na oncologia já sabe que a não reação adversa pode ser um sinal de inefetividade. Então, assim, eu falo o caso clássico, paciente que toma medicamento que causa alopécia. Eu ia falar sobre isso agora. Teve um caso, há muito tempo atrás, de uma doxorubicina. Foi. Você sabe desse caso? Sim, mas conta, que o pessoal pode não saber. Que eu já faz uns 10 anos, isso ou mais, os pacientes estavam tomando e não estava caindo o cabelo. E aí o pessoal falou, gente, tem algo errado, porque a doxorubicina tem que cair cabelo, né? Ela causa alopécia, porque... Ainda mais câncer de mama, que o protocolo, né, a dose é alta. pouquinho mais alta. Tem que, né? Enfim, aí era... Porque do mesmo jeito que ela atua na célula, ela não era seletiva, né? Não era terapia-alvo, né? Então, ela é citotóxica. Se ela era citotóxica para a célula do câncer e citotóxica para a célula capilar, para o películo filoso. Se não cai, aí a gente... Se o paciente não enjoa... a gente fazia altas doses de MTX e alguns pacientes começaram a ter efeitos colaterais gravíssimos, né? E aí, quando a gente foi ver o ácido folínico, a concentração no frasco não era de 50 miligramas, era menor, quando a gente foi fazer o teste, né? E vários pacientes estavam utilizando. Isso faz muito tempo. Eu não vi mais isso acontecer. O último caso foi da doxorubicina, né, que eu vi. Mas levantei esses exemplos para a gente ter uma ideia, né? Mas, assim, eu achei legal o desfecho do nosso podcast hoje, porque nunca me passou... Até me passou pela cabeça fazer o podcast sobre farmacovigilância, mas agora eu vi, assim, a necessidade da gente trazer logo, porque quando a gente fala de realidade e farmacovigilância, eu não sei vocês, mas a experiência que eu tenho é que a gente nunca tem tempo para fazer isso no dia a dia. Se você não tem um farmacêutico que vai só fazer aquilo, você vai fazer todas as atribuições e aí você vai fazer a farmacovigilância... Parece que não entra, né? Só do que é grave, grave. Né? Na nossa rotina, né? E eu acho que é importante a gente trazer esse assunto, falar mais dele, para que as pessoas pensem mais sobre isso e tentem trazer sugestões para que a gente possa realmente incorporar o processo na rotina do farmacêutico, né? No dia a dia, entendeu? A gente está chegando no final do nosso podcast. Eu queria super agradecer, como sempre, o Rodrigo pelo apoio, né, que ele dá para a gente, pela Maeli, né, trazer um pouquinho do seu tempo e da sua experiência. E eu sempre peço para que os colegas deixem uma mensagem para o nosso farmacêutico oncológico de fé, força e esperança. Mas, assim, foco, força e fé. Mas, assim, para não desistir, né? Que o negócio é difícil, mas a gente é farmacêutico e a gente não desiste jamais, entendeu? Eu queria que vocês deixassem aí
uma mensagem. A mensagem que eu tenho deixado sempre, assim, primeiro, gente, vocês viram aqui, né? Todos nós temos mais de 20 anos de atuação e a gente está sempre estudando. E principalmente na oncologia, que tem sempre novos medicamentos, novas tecnologias, novos protocolos com doses altas, protocolos de condicionamento, e um paciente, né, debilitado. Então, assim, o nosso papel é cada vez mais importante. Dentro da equipe, né, a gente tem um papel importante, sempre vai ter na gestão, na manipulação, né, mas dentro da equipe, no acompanhamento desse paciente, né, então é sempre, eu reitero isso, assim, a gente está em todos os congressos, aí você fala, mas você vai lá dar palestra. Não, a gente está lá várias vezes assistindo. A gente dá a nossa e assiste as outras. É verdade. Né? Várias vezes a gente vai sem estar dando palestra, vai para assistir. Eu fui nos seminários da Sobraf ano passado para assistir, né, para me atualizar. Então, assim, na oncologia, a atualização é fundamental. Né? Então, isso que a Vivi falou, assim, é importante nos congressos, é importante assistir às aulas. A gente tem uma série de aulas, de webinários, né, de sociedade científica, que é importante, né, que a gente assista. E uma frase que eu gosto muito, eu tenho terminado minhas aulas com ela, porque eu sou do SUS, né, que é do Mário Sérgio Cortella, que fala assim, né, faça o melhor que você pode na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Porque a gente fala muito, né, que a gente não tem acesso, que o salário é baixo, que o medicamento não chega, que falta luz, que desabastece, que a gente tem uma série de problemas, né, mas que a gente, se a gente tem que mudar o foco, né? A gente tem que mudar o foco, porque a gente tem todos esses problemas de trabalho, mas a gente tem um paciente ali na frente, tem um problema muito maior do que o nosso, que tem câncer. É isso aí. Né? Então, assim, a gente tem que fazer por ele o melhor que a gente pode na condição que a gente tem. E lutar para que a gente tenha melhores condições para fazer melhor. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, assim. Estudem e se esforcem para fazer o melhor, tirar o foco. Eu falo, tira o foco do medicamento, bota o foco no paciente. Né? Vamos olhar para aquela pessoa que está ali e fazer o melhor por ela. Porque todos nós aqui já somos pacientes, seremos, temos, né, familiares que são pacientes, inclusive da oncologia. Então, quando acontece com a gente, né, quando acontece com o nosso familiar, a gente quer o melhor. Então, a gente também tem que dar o melhor. Né? Aquela fase clichê que o paciente que está ali é o amor de alguém. É isso aí, é verdade. E o nosso amigo, o Rodrigo, tem sempre que arrumar né? Porque todo podcast ele está aqui, aí ele tudo, né? Pois é. E aí, qual vai ser de hoje? Depois dessa fala da Maeli, fica até difícil trazer, né, alguma coisa assim, mais substância. É verdade. Porque realmente, assim, o que você trouxe, de fato, é algo que tem que ser, né, trazido como uma reflexão e colocado em prática, né? Eu acredito muito no potencial do profissional farmacêutico. A gente ainda tem uma série de oportunidades que a gente não consegue, de alguma maneira, colocar em prática, até por conta, talvez, às vezes, de não acreditar tanto, né, no seu potencial. Né? Eu acho que dentro da oncologia em especial, né, a gente tem aí um cenário que as atualizações são essenciais, porque você tem medicamentos chegando no mercado a todo momento. Né? Você vê as projeções do cenário de mercado, das grandes empresas, né, produzindo novas tecnologias, é algo assim assustador. Então, se a gente realmente não se debruçar e se interessar sobre isso, né, alguém vai ocupar esse espaço. Verdade, né? Então, isso nenhum espaço vazio vai permanecer vazio. Alguém vai ocupar. Né? E nós temos, então, uma situação muito oportuna, até diante de todas essas possibilidades. A gente falou aqui da questão da atuação da farmacovigilância por si só. Né? O fato de você estar acompanhando esses pacientes, dando a oportunidade de escutar eles, de trazer, né, uma informação mais aprofundada sobre o que aquela tecnologia está impactando para o paciente, né, é que vai fazer a grande diferença. Né? Então, a mensagem que eu queria deixar é exatamente essa, né? A gente está, de fato, empenhado em querer melhorar e fazer dentro do que é possível, né, deixar a nossa contribuição. Isso aí. Bom, gente, então, assim, foi um prazer estar com vocês hoje, tá? Finalizo aqui, mais uma vez, agradecer o tempo de vocês, a contribuição, né, trazer as experiências. E para o meu colega farmacêutico dizer que
O Oncoinfo, eu acho que ele é muito emblema dessa posição do farmacêutico, né? Como farmacêutico. Nada na vida da gente é fácil. Não é só para o farmacêutico, não, é para todo mundo. E eu costumo dizer que uma história de nãos é uma história de sim, porque toda vez que você recebe um não, isso te fortalece e isso faz você correr atrás do sim, né? Então, eu acho que o farmacêutico ele tem que... realmente, quando eu brinco, falo que tem que ter foco, força, fé, eu brinco, mas estou falando a verdade, né? A gente tem que ser perseverante e ir atrás do nosso propósito, tá? Aqui, o Oncoinfo, ele vem para enaltecer a profissão farmacêutica, né? Não só do farmacêutico, mas para o farmacêutico oncológico. E é isso, estamos junto aí com vocês. Eu vou pedir para que vocês sigam o canal Oncoinfo, tanto no Instagram quanto no YouTube. E próximo podcast eu vou trazer a nossa amiga Elisângela, ela nem sabe disso, mas eu vou ligar para ela para trazer para a gente falar sobre farmacovigilância, vai ser super legal. Um beijo, pessoal!